Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thiago Benevides e você está assistindo ao canal NeoPythonic. Então, vamos continuar o nosso curso, digamos assim, de Python, tudo bem? Então, na aula passada, nós vimos expressões booleanas e operações matemáticas. Nessa aula, nós vamos ver condicionais. Iremos trabalhar com if, com elif e com o else, tudo bem? Então, antes de nós irmos para o VS Code, deixe seu like, se inscreve no canal, assina as notificações, tudo bem? Se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu like, isso me ajuda muito, tudo bem? Então, vamos para o VS Code. Então, como vocês podem ver, eu estou com o VS Code da aula passada aberta com o arquivo, tudo bem? Lembrando que esses arquivos eu vou deixar no meu GitHub para vocês, tudo bem? Para vocês verem e usarem daqui se vocês quiserem, mas tá tudo no meu GitHub e o link está na descrição. Continuando, eu vou criar outro arquivo, tá? Eu vou chamar de neo3.py, de NeoPythonic, é o nosso curso de Python aqui, e nós vamos trabalhar com condicionais. Antes de nós partirmos para a parte de código, vamos entender o que ela significa, ou melhor, o que ela é. A condicional mais simples que nós temos é somente o if. E o que o if significa? Ele significa se. Então, se alguma coisa acontecer, eu executo outra coisa, digamos assim. Então, por exemplo, imagina que você quer ir à praia e você fala assim: desculpem, e você fala assim: eu vou para a praia amanhã se não estiver chovendo ou se estiver sol. Então, você entrelaça a condição de você ir à praia ao fato de ter sol ou não. Então, se a condição for satisfeita, ou seja, fizer sol, você não vai, você vai à praia. Porém, perceba uma coisa no detalhe. É diferente você falar se tiver sol, eu vou à praia, do que se não estiver chovendo, eu vou à praia. Porque o que acontece? Se você falar assim, se não estiver chovendo, eu vou à praia, não significa que terá sol, significa que só não está chovendo, mas, por exemplo, pode estar nublado, pode estar frio, pode ter outras condições que não sejam favoráveis à praia em algumas condições, por exemplo, frio ou até mesmo nublado. Então, não estar chovendo não significa necessariamente que há sol, significa só que não está chovendo. Então tome muito cuidado com essas condições que você coloca, com as suas condições. Pode ter alguma coisa que acaba escapando, tudo bem? E em Python, como que o meu if vai funcionar? Ele vai funcionar da seguinte forma: eu tenho if, em seguida eu vou escrever a minha condição, certo? Dois pontos, e aqui eu vou fazer uma indentação, desse jeito. E então aqui eu vou ter um bloco de execução. E ele vai executar ou não, dependendo da minha condição. Se a minha condição for um booleano true, um bool igual a true, eu tenho que ela é executada. Vamos dar um exemplo. Imagine que eu tenho um número, e esse número é o número 2, certo? Então eu vou fazer if número ser igual a 2. Perceba que ele já deixou a indentação para mim. Print
número é, eu vou fazer assim, executado, certo? Então, a hora que eu fizer Python neo3.py, ele foi executado, porque meu número é igual a 2. Agora, por exemplo, se eu tiver 3 aqui, perceba que ele não é executado e não aparece nada, porque não tem nada depois. Ele não entrou dentro desse bloco de comando, porque essa condição ela é falsa. Então eu vou deixar aqui, certo? E vou fazer o seguinte: print número é igual a 2, para vocês verem ali. Aqui é um true, certo? Porque o número é igual a 2 e ele foi executado. Prosseguindo, um incremento do meu if vai ser ao adicionar o else. O que o else significa? Ele pode significar caso contrário aqui para nós. Então, if, se a condição for verdadeira, faça isso. Se não, caso contrário, caso essa coisa não seja verdadeira, faça essa outra coisa. Voltando para o exemplo da praia, eu posso falar assim: se amanhã estiver sol, eu vou à praia. Caso contrário, eu vou ficar em casa. Então, se estiver sol, eu vou à praia. Caso contrário, caso esteja chovendo, caso esteja nublado, eu fico em casa. E em Python, isso vai funcionar da seguinte forma: eu vou ter o meu if, a minha condição, o meu bloco de comando, daí eu retorno a minha indentação, coloco o else, volto e mais um bloco de comando, certo? Então vamos usar esse mesmo exemplo aqui. Eu vou fazer if número igual a 2. Eu vou fazer print número igual a 2, print. E aqui eu vou colocar diferente. Eu vou colocar if executado dessa forma. E agora eu vou voltar, vou colocar o else, vou colocar meu print número igual a 2, print else executado, para você saber cada uma das minhas execuções, tudo bem? Eu vou comentar isso aqui para não nos atrapalharmos, para não atrapalhar o nosso estudo, não ficar muito lotado aqui embaixo. Eu vou limpar a tela. Eu vou fazer Python neo3.py. Então perceba que aqui essa condição aqui, esse resultado dessa operação é true e o meu if foi executado. Agora, se eu colocar 3 aqui, perceba que agora ele é false e o meu else foi executado. Então, se o número for igual a 2, faça isso. Caso contrário, faça essa outra coisa. É dessa forma que o meu else if funciona. Prosseguindo, agora nós vamos para o if, o elif e o else. E o que ele é? Ele funciona da seguinte forma. Imagine que ele funciona assim, eu tenho, se alguma coisa acontecer, faça isso. Se essa outra coisa acontecer, faça isso. Caso contrário,
faça essa outra coisa. Basicamente, ficou confuso assim, mas vamos para o exemplo da praia. Se estiver chovendo, eu vou para a praia. Não, se estiver fazendo sol, eu vou para a praia. Se não, se estiver nublado, eu vou para o parque. Caso contrário, eu vou ficar em casa. Então, se não está com sol e não está nublado, está chovendo. Se estiver chovendo, eu vou ficar em casa. E como que funciona o bloco de comando em Python, a sintaxe do if, elif e else? Funciona assim. Eu vou ter if, condição, então um bloco de comando, o elif, condição, bloco de comando, else, bloco de comando. Certo? Então, o que acontece? Eu posso ter o seguinte aqui. Eu vou fazer num igual a 3. Então, eu vou fazer if num maior que 3, print número maior que 3. E eu vou usar somente o else para mostrar para vocês aqui algumas coisas. Número menor que 3. Então, se eu executar esse código, perceba que o número é menor que 3. Certo? Porque o que está acontecendo aqui? Eu disse que se o número for maior que 3, ou seja, estritamente maior que 3. Então, aqui, ele não é estritamente maior que 3, ele é igual a 3. Só que se ele não for maior que 3, ele pode ser igual ou menor que 3. Então, aqui você pode ficar um pouco confuso, porque saiu esse número menor que 3 e 3 não é menor que 3. Mas ele vai entrar na minha condição de menor, aqui é menor ou igual a 3. Ele entra no igual. Então, para não causar esse tipo de confusão, digamos assim, você pode fazer assim, num maior que 3, print número maior que 3. E então você vai colocar o elif e a condição num igual a 3, print número igual a 3. E agora você coloca o else. Perceba que no elif, diferente do else, eu vou ter que deixar uma condição em específico, tudo bem? No else, eu não preciso.
correto? Então, agora perceba que eu tenho no primeiro número menor que 3, porque aqui na verdade ele está julgando se é menor ou igual a 3. Tanto é que se eu fizer isso daqui, que eu estou dizendo maior ou igual, ele vai entrar no primeiro. E aqui no segundo, que eu tenho uma condição a mais, o elif, eu tenho que o número é igual a 3. Tudo bem? E nós ainda podemos, em Python, utilizar condições aninhadas da seguinte forma. Eu posso ter o seguinte: if num maior que 15, por exemplo, e aqui dentro eu posso colocar um outro if else, da seguinte forma: if num divididos por 2 tem resto 0, print número maior que 15 e par. E agora eu coloco else, print número é maior que 15 e ímpar. Dessa forma. Agora eu volto aqui, posso colocar um else, eu vou colocar um elif, na verdade, num menor que 15, aqui eu vou ter que ter o menor ou igual a 15. Melhor, vou deixar somente o else. Print. E aqui eu vou colocar assim, if num for igual a 15, print número igual a 15, certo? Agora, se ele não for igual a 15, eu vou fazer os testes num divididos por 2 igual a 0, print número menor que 15 e par. E else, se ele não for igual a 15, não for, tiver o resto diferente de 2, resto diferente de 0, ele vai ser ímpar. E eu estou fazendo isso porque eu quero mostrar uma coisa para vocês, um pequeno problema, que vai ser o que nós veremos no próximo, no próximo tópico. Tudo bem, eu estou fazendo isso para mostrar um pequeno detalhe que faltou aqui e mostrar o que acontece quando falta. Número menor que 15 e ímpar. Dessa forma. Certo? Agora eu vou comentar aqui para não nos atrapalhar. Vou trazer esse num aqui para baixo. E perceba que o meu num é igual a 3. Então, número menor que 15 e ímpar, certo? Se eu fizer 20, número maior que 15 e par.
E o que acontece se eu fizer 15? Vamos ver o que acontece. Número é igual a 15. Mas perceba que o 15, nesse caso, ele vai entrar em duas condições, certo? Ele vai entrar tanto nessa quanto nessa. Mas o que acontece? Como a minha primeira condição ela foi verdadeira, ele para aqui e não executa o resto. Então ele não vai chegar nessa daqui, porque o 15 ele também deixa resto 1 quando dividido por 2. 15 é um número ímpar. Tudo bem? Então, essas distinções, elas fazem efeito, certo? Então, nesse caso, como ele avaliou verdadeiro essa primeira aqui, ele vai executar esse primeiro comando dentro do bloco do if e não vai executar esses dois. Por isso que eu coloquei aqui primeiro e não por último, porque eu poderia colocar, por exemplo, esse elif no lugar do if, daí no elif eu coloco um número ímpar, ou seja, num, quando divididos por 2 deixa resto diferente de 0 e ímpar. Caso contrário, eu colocaria número maior que 15, porém ele ia parar no número ímpar, porque 15 também é um número ímpar. Tudo bem? Então, nessa aula nós vamos ficar por aqui para não me estender muito. Na aula que vem eu vou passar mais uns tópicos, pouca coisa, sobre condições e nós vamos entrar no loop while. Tudo bem? E lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, deixe seu like, escreva o que mais você gostaria de ver aqui no nosso curso de Python, ative as notificações e até o próximo vídeo.